E aí, pessoal, agora a gente vai falar sobre o melhor do Flutter. O que é o melhor do Flutter? Qual é o melhor do Flutter? Design! Então vamos lá chamar o... É o design, gente! O design é a melhor coisa do Flutter aqui. E quem vai falar? Quem é melhor para falar de design do que? O nosso mestre do design, ganhador da Hackathon da Nubank. Grande David e Beowulf. Manda bala, gente. Preciso do... Não, esse aqui. E aí, pessoal, tudo bom? Para quem não conhece, eu sou o David, esse aqui é o Beowulf. E a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de design e animações com Flutter, né? Que, na verdade, é a maior graça do Flutter. Você pega, faz uma tela, mesmo que não seja funcional, você vê aquele layout feito, eu acho que é a maior satisfação inicial de você começar com Flutter. Então, deixa eu ver qual que é o botão que eu aperto aqui. É muita tecnologia, né? Eu não estou acostumado com isso aqui. Então, primeiramente a gente vai começar falando sobre Design System. Design System é basicamente tu pensar todos os componentes que tu vai usar no teu aplicativo e tu vai criar um padrão para ele. Tu vai pegar o que o designer te passar, a identidade visual, e tu vai aplicar em todos os componentes. Isso pensando não só no mobile, mas tu vai aplicar no mobile, desktop, web, para quando o usuário trocar de plataforma, ele vai se sentir em casa em qualquer lugar que ele tiver. Isso, você consegue aplicar a identidade visual da tua empresa, né, na aplicação. E o Flutter ele também facilita isso. Conforme o Kental já falou para a gente tem implementado no próprio Flutter o próprio Material Design, então você consegue utilizar toda essa estrutura dele nas suas aplicações. E falando um pouquinho sobre o Material, né, ele tem esse layout um pouquinho com 3D, né, com um pouquinho de sombra, ele dá aquela dimensão para você que você tem uma coisa em cima da outra, né, e ele tenta mostrar bastante essa realidade. E é muito fácil você fazer essa implementação no Flutter. É como se fosse uma folha em cima da outra. Vocês podem olhar que todos os componentes, botões, vocês vão ver que ele vai estar flutuando sobre um outro componente. Aqui são os exemplos que a gente tirou do site mesmo, que tem app bar, tem o menu. Se você olhar, ele sempre tem uma cor viva também, entendeu? Comparado com o Cupertino, que a gente já vai falar mais à frente. Exato, e todos esses widgets aí, você consegue implementar só chamando o widget e passando os parâmetros que precisa. Você não precisa reconstruir todo esse layout. O Cupertino, por sua vez, né, ele acaba sendo um pouco mais chapado, né, Beowulf? Mais colado com a tela. Tipo, tu não vai ver tanta sombra, tu não vai ver tanto 3D com ele, como o Material, ele salta os componentes da tela. O Cupertino já parece que está mais limpo. Quando tu for navegar, tu vai ver que é muito mais limpo de tu navegar. As cores são mais opacas, né? Exato. E essa é uma dúvida que o pessoal costuma ter, como funciona a questão do layout Material e Cupertino, porque a Apple ela barra sua aplicação se você subir a aplicação com o padrão completo Material, né? E o Flutter ele também facilita você fazer a implementação com o Cupertino. Então, você consegue ter esse cross-platform, né? E sem o problema de ficar desenvolvendo todo o layout da tua aplicação pro Android e pro iOS. Que tem alguns exemplos de widgets, né? Que nós temos. Como você pode olhar antes comparado com o Material, ele é bem mais clean. Tu não vai ver tantas cores, ele usa bastante esse azul e tal. Exatamente. E aqui a gente tem uma comparação de um botão feito no Material, né? E outro no Cupertino, o padrão Reset Button padrão deles. Provavelmente vocês vão ver todas as aplicações do iOS, você vê com esse botão, né? E o do Material ele acaba tendo um pouquinho mais de diversidade de botões e você consegue fazer todas as implementações com o Flutter muito simples. Aqui a gente tem um exemplo de Dialog. Se vocês forem olhar, o Dialog do Material, ele, como eu falei antes, ele pula da tela. Ele tem os cantos arredondados, mas são 4 pixels, 5 pixels, é bem pouca coisa. Enquanto o do iOS, se você olhar, é bem arredondado, deve ser uns 10 pixels, mais ou menos, e os botões deles são alinhados um para a esquerda e um para a direita, enquanto do Android são os dois para a direita. Isso aí. A gente também tem a implementação do menu,
também. Todos esses widgets que a gente está mostrando já vem com o próprio SDK do Flutter. Você não precisa instalar package, não precisa instalar nada. Ele já vem com todos esses widgets só para você aplicar. Inclusive, esse formulário padrão Material é a coisa mais simples de se implementar. A coisa mais chatinha é fazer a regra, mas a regra é sempre a mais chata, né? No Flutter, a parte de layout você consegue fazer muito simples. E se você olhar também no slide anterior, ele mostra, tipo, o iOS ele tem uma certa transparência. A gente não vê muito essa transparência no Material. É mais uma coisa do iOS. Esse embaçado, né, no fundo que ele coloca. Aqui é o Date Picker. Você também consegue ter aquela mesma dinâmica do Date Picker do iOS, que você tem o campo lá, você vai trocando as informações e ele vai trocando do seu campo também. Você tem essa mesma dinâmica. Em compensação, no Material, você abre o dialog, né, aquele padrão, que é uma experiência de usabilidade que o próprio usuário vai ter, porque um usuário acostumado com esse padrão do iOS não consegue se adequar com facilidade com o padrão do Material, ele fica todo perdido. E a mesma coisa o contrário. Então, essa implementação ela é muito importante para a gente realizar nas aplicações que forem publicadas nas duas plataformas, né? Exatamente. Mas, digamos assim, eu não quero usar o Material, nem o Cupertino, eu quero criar o meu próprio. Isso também é uma boa prática. Digamos, tu vai conseguir publicar tanto no Android quanto no iOS e tu vai criar a tua experiência com o usuário, entendeu? Tu não vai precisar se basear em Cupertino, nem Material, tu vai criar o teu próprio aplicativo. Então, isso vai prender bastante o usuário também no teu app. Exato. E como o Flutter ele te dá essa facilidade de você criar o seu layout, é muito simples você ir lá e criar um widget de texto, por exemplo, com o formato que você quer, com o padrão da tua empresa. Você também consegue aplicar ele no Flutter sem problemas. Então, mas basicamente assim, beleza, então o Flutter é tudo fácil, eu posso pegar eu mesmo ir lá e fazer meu próprio designer. Tu pode, mas não é bem assim. A gente sempre vai precisar de um designer. Pode passar. Se você olhar, esse aqui foram 2 aplicativos que eu fiz. O primeiro, ele assim, não teve designer nenhum, eu que achei que era designer, achei que eu era bom. E o segundo, a gente pediu para um designer passar para nós. Tipo, chega a ser gritante a diferença de uma coisa e a outra, entendeu? Exatamente. Então, a gente sempre frisa nessa questão. O desenvolvedor, ele sabe desenvolver, ele não sabe criar layout. Então, quanto mais bonito você achar que está o seu layout, se você passar para um designer, o cara que estudou para fazer layout, você vai ver que ele vai te mandar um retorno muito mais bonito. Então, é imprescindível a contratação de um designer para um projeto. Porque, no final, o seu cliente vai ficar muito mais satisfeito e você vai ter poder para cobrar um pouquinho a mais, né? E colocar esse valor do designer na própria aplicação que você está enviando para o seu cliente. E ele estudou para isso, né? Gastou muito tempo estudando para saber quais são as melhores cores, a melhor forma de tu representar um botão, aonde tu colocar aquele botão, qual animação se encaixa melhor com o aplicativo que tu está criando. Então, é muito imprescindível isso. Exatamente. E agora a gente vai um pouco na animação do Flutter. Por enquanto a gente falou sobre as coisas mais estáticas. As animações no Flutter são muito fáceis de fazer. Eu vou mostrar um exemplo simples de animação implícita, que é o que a gente chama de animação que faz tudo para você. Você só fala, basicamente, o ponto que ela tem que alterar. Esse aqui é um exemplo. Eu peguei um container e só troquei o estado dele, cruzão. Então, eu troquei a cor e o tamanho, e aí vocês podem perceber que fica um negócio sem animação. Troca. Ele fica trocando pequenininho para grande, verde para azul. Exatamente. E para a gente fazer uma animação com isso, é a coisa mais simples do mundo. A gente apenas coloca animated atrás desse container e coloca uma duração, que é o tempo que vai demorar de trocar de um ponto para o outro. Com esses 2 pontos, a gente já tem uma animação feita no Flutter. Isso aqui eu fiz uma coisa simples, só a alteração da cor e do tamanho. Mas a gente consegue fazer movimentação de um botão na tela, alteração de formatos, cores, dentre outras coisas. Então, basicamente, as animações de uma aplicação conseguem ser todas realizadas com animated containers e outros widgets de animação implícita que tem no Flutter também. O legal é que ele faz uma interpolação, né? Ele não pula direto do azul para o verde ou do verde para o azul. Ele vai mesclando as 2 cores até chegar no produto no final.
tanto as cores, quanto qualquer widget, rate, qualquer atributo que tu mexer. Isso é muito legal. Exatamente. E o Flutter ele também une o designer ao programador, com ferramentas como o Flare. O Flare ele foi criado para o designer fazer uma animação e você conseguir aproveitar tudo dessa animação na tua aplicação. Então, esse é um exemplo da utilização do Flare numa aplicação. O designer fez as animações e o programador apenas utilizou as mesmas animações na aplicação. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, então beleza. Aqui vocês conseguem ver um exemplo dessa utilização. Imagina se o cara tivesse que fazer na mão toda aquela animação, cada controlezinho. Nossa, imagina quanto controle ele ia ter que ter na tela. Acaba se tornando inviável de você criar uma animação dessa na mão, em qualquer plataforma, né? Então, o Flare ele facilita o desenvolvedor de apenas utilizar essa animação e o designer consegue utilizar toda a criatividade dele e aplicar realmente aquilo, porque geralmente os designers acabam sendo um pouco frustrados de criar toda uma animação interessante e não conseguir aplicar ela. Com o Flare você também consegue utilizar múltiplas animações ao mesmo tempo. Você tem um objeto, você coloca 2 animações e consegue rodar elas ao mesmo tempo. Esse é um exemplo, né? Esse é o exemplo do TED, né? Que se você já desenvolve mobile ou web mesmo, você já deve ter visto várias vezes na internet. E se você ver, ele tem basicamente 3 animações, né? E ele vai, conforme o cara vai digitando as palavras, o olho vai seguindo os comandos que tu vai digitando. Cursor. Hã? Vai seguindo o cursor, né? Cursor. Bacana. Isso é muito incrível, cara. Tipo, imagina, parece que tá vivo na tua frente, entendeu? Isso, a experiência do usuário... Nossa. Outra interação, né, para o usuário. Então, é uma ferramenta que une com muita facilidade o designer com o programador, mas eu vou mostrar agora rapidinho um pouco do código, como que é. É muito simples. Eu peguei uma animação, essa aqui é a interface que o designer vai utilizar, e eu coloquei uns controles para a gente tocar na tela e ele fazer a animação, mas o principal está aqui. A gente coloca o asset que a gente exporta lá do site, geralmente o próprio designer vai mandar para você. A gente coloca qual que vai ser a animação que a gente vai rodar, então ele pode criar várias animações, você escolhe qual que você vai rodar, e com 5 linhas você já tem aquela animação rodando. Então é a coisa mais fácil do mundo você utilizar, aplicar o Flare na tua aplicação. Tá, mas e se meu designer, na verdade, ele não quer aprender uma tecnologia nova? Ele quer usar o que ele já sabe, ele quer usar o After Effects no negócio. Para isso, a gente consegue utilizar o Lore, que foi criado pela Airbnb, os desenvolvedores nativos já devem conhecer. Você consegue exportar uma animação feita no After Effects e utilizar numa aplicação nativa. Isso tanto para Android, iOS e JS, JavaScript. E agora no Dart a gente também tem essa possibilidade de aplicar e utilizar nas aplicações. Então, o Flutter, ele não só veio facilitar para nós criarmos layout, ele também veio para facilitar a interação entre o designer e o programador. Também temos esse site. Como nem todos nós aqui somos designers, e às vezes a gente quer dar uma de design, a gente quer ir lá e pegar e usar aqueles componentes de animação, tem esse site ali, lorefiles.com, que tem bastante... Animação feita no After várias Effects, animações. né? Então, para vocês darem uma brincada com essa funcionalidade aí, vocês podem utilizar esse site. E Acho que era isso. sobre a animação, acho que a gente pegou o tempo certinho, né? E aqui está o QR Code, a gente vai passar algumas vezes ele durante as apresentações. Se vocês quiserem acessar nossas redes sociais, esse QR Code leva direto para o nosso site e por lá você consegue acessar qualquer outra rede social. Ou procura no Google mesmo, Flutterando, que a gente está em quase todos os lugares. Então é isso, pessoal. Deivão e Biofe, rapaz. Nossa, não é assim não, filhão. Não é assim não, isso, deixa assim. Obrigado, galera, obrigado. Vamos lá.